Boa noite, amados. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no meio da Bíblia. Quase no meio da Bíblia. Salmo 118. A gente tem dito aqui algumas vezes aqui, mas é bom repetir que quando se pega a Bíblia Sagrada, toda ela, e divide todos os versículos, o Salmo 118, o versículo 8, é justamente o meio da Bíblia, né? Então, essa divisão bem completa da Bíblia seria o Salmo 118, versículo 8. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem, né? Interessante a mensagem central da Bíblia. Melhor confiar em Deus do que confiar em qualquer garantia que esse mundo possa nos dar. Mas eu queria que você ficasse em pé e lesse comigo o Salmo 118, versículo 24. O contexto anuncia do Salmo 118, o contexto aí, antes do versículo 24, ele fala acerca da morte de Cristo, da morte do Messias, e creio que a partir do verso 24 ele está falando da ressurreição de Jesus. Então, quando ele diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia da ressurreição é também o primeiro dia da semana, é o dia de domingo, é o dia do Senhor, é o dia que nós nos alegramos e nós nos regozijamos no Senhor. É o dia que nós nos reunimos, né, como igreja, o dia principal, para nós louvarmos a Deus, falarmos das suas maravilhas. Então, vamos dizer que hoje é um dia festivo, hoje é um dia de alegria, né? Este é um dia que nós podemos dizer, né? Cantemos, pois, com alegria. Então vamos cantar dia festivo para começar o nosso culto.
Deus glorioso. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia. Viver o que nos fez o Rei dos Reis. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia. Viver o que nos fez o Rei dos Rapaz, o Gessé, ele tá tocando, parecia o Claudinho, mas é o Cláudio da Zoélia. Falar que o Claudinho da Zoélia fez, e do Cláudio deu um show aqui, ó, sabia? Eu ensinei ele uns toquezinhos. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos dizer, ó, cantemos, pois, com alegria, neste grande, nesse muito festivo dia, e podemos chamar as pessoas e dizer, vem, pode vir, venha ver o que tem feito, o que nos tem feito o Rei dos Reis. Então, ó Pai, nós consagramos esse culto ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, derrame a Tua graça, e pela Tua misericórdia, nos faça, ó Pai, anunciarmos as Tuas grandezas. Abençoa-nos aqui, nos protege, abre os nossos corações, para que nós possamos estar em adoração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Ok, me deixa sentar, amados. No próximo domingo pela manhã, nós vamos ter a assembleia da nossa igreja, e hoje pela manhã tivemos a celebração da ceia, né, e eu falei sobre isso. A assembleia da igreja não é um ato administrativo da igreja, é um culto administrativo. Quem estabeleceu que as igrejas neotestamentárias, as igrejas que seguem a Bíblia, façam assembleia, foi Deus na sua palavra. Então nós, como uma igreja batista, que se diz, né, chama-se fundamentalista, que segue os fundamentos da palavra, nós temos que decidir, nós temos que aprovar as coisas, diretrizes gerais da nossa igreja, através da assembleia, da participação, do voto dos nossos irmãos. Então, no próximo domingo pela manhã, às 9 horas, você tem um compromisso com Deus, com a sua igreja, um compromisso, não somente você tem um privilégio, você tem um dever, você também tem uma responsabilidade no próximo domingo, ok? Então, nós não podemos, né, adiar a assembleia, porque prejudica o orçamento da igreja, prejudica o orçamento de missões, há um prejuízo enorme se nós não fizermos a assembleia, que é preciso da aprovação da igreja. Então, ore por isso, e você mesmo já faça o seu pedido a Deus, para que esteja bem de saúde, para que não apareça nenhum imprevisto, e no próximo domingo teremos a nossa Assembleia Geral da Igreja. Na quarta-feira à noite, às 20 horas, o conselho da igreja vai estar reunido. O conselho foi eleito pela igreja para ajudar a administração da igreja, não para administrar, mas para ajudar na administração. Então, o conselho da igreja é quem faz a agenda da assembleia, é quem faz a pauta da assembleia, é quem dá as diretrizes para que nós possamos fazer a assembleia. Então, quarta-feira, o conselho pastoral e o conselho administrativo vai estar reunido para nós, então, prepararmos para a assembleia no próximo domingo. Outro assunto também, como nós estamos falando, né, que temos anunciado, é o nosso retiro de casais para novembro. E temos feito esses últimos anos, né, sempre na praia, e agora é hora de nós mudarmos para a serra. Vamos fazer nosso retiro de casais na Serra de Guaramiranga, em novembro. Então vai mudar o clima, né? E lá, no local lá que nós vamos fazer,
tem tirolesas, né, que dá para brincar tirolesa, vamos ter uma caminhada, vamos ter chocolate quente à noite, o culto da fogueira. Então vai ser um momento assim, bem romântico, bem especial do nosso retiro de casais. E o melhor ainda, né, do retiro de casais é também que vai estar mais barato do que o do ano passado. Como é que pode? Milagre, né? Como é que pode fazer um retiro mais barato e muito mais barato, né? Então nós vamos ter 3 preços para o retiro de casais. Vamos ter a suíte master, né? Sabe quanto? R$600. Quanto foi o retiro do ano passado? 800, não foi? Olha só que bênção. Não é milagre, né? R$600. Vai ter também a suíte, que não é tão master, certo? Mas a suíte também para os casais. Então, deixa eu estou aqui, 540. Então, se o dinheiro apertar, dá para ir, né? 540. E tem outra suíte, outro apartamento, né, se o dia estiver mais curto ainda, de apenas 460. Como é que pode? Então, você pode escolher, fala lá com a dona Lúcia, né, dando R$100, já faz a inscrição e já começa a pagar para que em outubro estejamos tendo tudo pago e em novembro podemos ter o nosso retiro. Se você optar de ir de ônibus, com a sua esposa, com o seu marido, no ônibus, vai sair da igreja, um ônibus com ar-condicionado, um ônibus de luxo, e o casal paga apenas R$20 pelo ônibus. Que bênção, né? Então vai sair da igreja e vai voltar para a igreja aí na sexta-feira à noite e volta no domingo à noite para a igreja. Então temos até a opção aí do ônibus, o nosso retiro de casais, ok? Certo? Então pode fazer a sua inscrição já, não temos reservas de vaga. Você faz a sua inscrição e já diz, eu quero na suíte master, eu quero de 600. Aí, não, estou com dinheiro curto, a gente vai. Aí, não, mas está muito difícil, eu vou de qualquer jeito mesmo. Nem que seja uma tenda, nem que seja uma cabana lá, eu quero ir. Então está aí, tem até de 460. Se não tiver nenhum dinheiro mesmo, então você pega a sua esposa, pega o seu marido e assiste pela TV, pela internet. A gente vai transmitir, ok? Mas tá bom, nós tentamos fazer esse ano para que todos possam ir, para todos possam se preparar. É claro que nós não temos 200 apartamentos, mas aqueles que quiserem ir, só se apressar e fazer a sua inscrição. Nós sabemos, nossa igreja não é somente aqui, a nossa igreja também tem as nossas congregações, e também o pessoal da nossa congregação pode fazer inscrição, então nós não vamos ficar também proibindo o pessoal das congregações de irem também. Muito bem. Domingo passado nós encerramos a nossa conferência missionária e nós recolhemos o compromisso de fé, ok? Como a nossa assembleia foi adiada, ia ser esse domingo, vai ser para o próximo domingo, você, se ainda não fez seu compromisso de fé, você pode fazer ainda. A nossa reunião vai ser apenas quarta-feira e nós podemos computar, colocar ainda o seu compromisso de fé por missões. Não fique de fora. Então Deus já colocou mais uma semana. Então, foram entregues os envelopes? Foram? Não sei se foram entregues. Tem aí, dona Alice? Tá, é o envelope do... Envelope. Não, estou bem. Ok. Eu estava doendo do pé, agora subiu para os olhos a doença. Muito bem, então você pode pegar o seu compromisso de fé e pode colocar no gasofilaço. Se por acaso não fizer hoje, tem até terça-feira, porque quarta-feira vai ser muito importante nós sabermos como é que está a disposição da igreja para nós fazermos o nosso orçamento de missões. No próximo sábado vai ter reunião do Ministério Dorcas, às 7h da noite. Então as senhoras que compõem o Ministério Dorcas e as senhoras também quiserem participar, podem assistir a reunião do Ministério Dorcas no próximo sábado, às 7h. E dê uma olhadinha na nossa agenda de abril, aí no Informações, por favor, dê uma olhadinha na sua agenda. Vamos repassar aqui. No próximo domingo, Assembleia Geral da Igreja.
ok? Passando esse sábado, no outro sábado, vamos ter já aquele encontro do tempero e comunhão. São já os grupos, né, Luci? Vamos fazer jantares nas casas já. Tempero e comunhão. Qual é o nosso tempero, Margarida, hein? Cadê o Vanderburgo? Eu sei que... Agora você vai fazer o quê, Guilherme? É aquele camarão a óleo e óleo? Que foi? Tá bom. Então vai ter o reunião do culto, o tempero e comunhão no outro sábado, e no outro domingo, passando esse domingo, no outro domingo, vai ter o culto da ressurreição, é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus, e nós começamos às 7 horas, e às 8 horas temos o café da manhã ágape. No café da manhã ágape, todo mundo sabe como é, cada família, cada pessoa traz alguma coisa para ajudar, e nós compartilhamos isso, e temos um gostoso, um bom café da manhã, em que nós cooperamos, em que nós participamos disso. Então, quanto ao café da manhã ágape, dia 16, né, dia 16, o Ministério Dorcas é que organiza. Você pode falar com a Liduína Teles, ou então com alguém do Ministério Dorcas, já para combinar o que você vai ajudar naquele café. Então vamos assim continuar o nosso culto de louvor e de adoração a Deus com o pastor André. Irmãos, vamos expressar o nosso louvor a Deus pelo cuidado que Ele tem com nossas vidas, em todos os detalhes, em tudo que nós olhamos ao nosso redor. Nós vemos a mão de Deus abençoando a sua criação, com a chuva. Estava muita gente já preocupada já com a escassez de chuva, e agora, graças a Deus, muita chuva. E tantos outros detalhes, né? Preste atenção no que Deus faz a cada dia, em cada detalhe de sua vida, e você vai perceber a maravilha que é Deus cuidando de nós a todo instante. Então, vamos louvar a Ele, expressão de louvor. Acordar bem cedo, Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz com expressão.
por mim morrer. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Ele é Jesus, O cuidado a minha Vou convidar agora irmão Weber e irmã Maiara, que trarão a leitura do Informações dessa noite. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura para a consagração no culto vespertino. Missões, agora é a nossa vez. A ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. A obediência. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado. Romanos 15:20. O Espírito. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20:24. O resultado. E eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro. Apocalipse 7:9. A necessidade. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. Este é o clamor do mundo que precisa urgentemente da mensagem de esperança que há somente em Cristo. Recebemos de Jesus a tarefa de alcançar o mundo inteiro com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A estratégia. Todo crente, dependendo exclusivamente de Deus, participar da grande comissão, indo ou ajudando a enviar. Minha resposta. Farei meu compromisso de fé para este ano e dependerei do Senhor Deus para cumprir meu propósito. Missões. Eu participo. Com a ajuda de Deus e dependendo exclusivamente dele, faço o meu compromisso de fé, pois creio que assim estarei dando uma vital participação no envio e sustento de nossos missionários para a proclamação do Evangelho. Nome e compromisso mensal. Vamos fazer a leitura anual das Escrituras, em 1 Samuel 17, versículo 42 a 58. Boa noite, irmãos. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra de Deus.
1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 42. E, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel de perseguirem os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela tua palavra que foi lida, gratos por vermos desde do começo do mundo a vitória que tu dás aos teus filhos, quando eles entregam as suas decisões, a sua vida nas tuas mãos, quando eles dependem de ti. A tua congregação nesse momento também está disposta a depender de ti, em um compromisso de fé, levantar sustento através de cada um de nós, através desse compromisso que deve ser feito com o nosso coração, confiando em ti, e através disso levantar esse sustento para os missionários e para a tua obra, Pai. Recebe nesse momento cada um desses compromissos, recebe também aquilo que estamos devolvendo e que já pertence a ti, pois tu tens nos sustentado. Que a tua igreja tenha um coração quebrantado e movido a sempre entregar as primícias de tudo que temos para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ainda em pé, irmãos, enquanto se recolhem os dízimos e as nossas ofertas, vamos também dar glórias ao Senhor em forma de cântico, com o cântico A Ele a Glória.
Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer. Toda glória seja dada ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Sabemos que nós só podemos devolver essas coisas porque o Senhor é quem nos dá. Tudo vem das tuas mãos, Senhor, e nós te louvamos por isso. A ti seja a glória, engrandecido seja o teu santo nome, pelos séculos dos séculos. E queremos agradecer, Senhor, por abençoar, assim, o teu povo, com o trabalho, com as condições para ganhar o seu sustento. E também queremos agradecer, porque o teu povo se levanta para contribuir, para devolver também daquilo que o Senhor nos dá. Louvado seja o teu nome e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. E nós vamos continuar engrandecendo o nosso Deus. Nós só podemos fazer essas coisas porque o nosso Deus é o Deus dono do céu, da terra, o Deus grandioso. E esse hino fala sobre isso. Grandioso é o Senhor que criou todas as coisas, que nós podemos contemplar na natureza, e em nós mesmos nós podemos observar
as maravilhas de Deus. Então vamos entoar Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem me falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, veja brilhar, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé. Recordo, ó Deus, o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado
Ok. Nós estamos aproveitando esse culto, né, para ter um momento de ações de graça pelo que o Senhor Deus tem feito em nosso meio, e um assunto, né, que nós tínhamos orado bastante, e Deus nos deu uma oferta para a gente poder fazer, foi a nossa subestação elétrica. As pessoas que não participam tão ativamente das nossas programações, talvez não saibam a importância disso, mas a gente não podia usar todo o nosso ar-condicionado, nós não podíamos usar toda o potencial de luzes, e quando havia qualquer programação especial na nossa igreja, nós tínhamos que contratar um gerador, gastando dinheiro, né, que a gente só alugava, depois o gerador era devolvido. Então a gente tinha uma aspiração que a gente pudesse ter essa subestação em que pudéssemos ter força, potência suficiente para fazer nossos cultos, para usar na palhoça, usarmos no prédio de educação cristã, no prédio de educação teológica, no campo, e Deus nos deu, mas foi uma grande epopeia até chegarmos lá, e queremos nesta noite agradecer. A gente às vezes, né, a gente não percebe muito bem as coisas, até nos cânticos. Esse cântico, grandioso és tu, é lindo, né? Quando o poeta, né, o autor, ele olhou as árvores, o que ele lembrou? Que foi? A madeira da cruz. Olha só, a gente nem percebe quando nós cantamos isso, né? Ele olhou as árvores, e árvores madeira, ele lembrou o lenho, né? A cruz de Cristo, para louvar a Deus. Quando ele olhou para as estrelas, foi que ele lembrou? Que ele olhou para as estrelas cintilantes, foi o que ele lembrou? Hein? Nós cantamos aqui nesse instante. Agora está aí, né? Agora está aí. Lembrou a glória que Deus deixou, que Jesus deixou lá no céu, para vir morrer em nosso lugar, para nos salvar. Olha que a gente tem que ter essa sensibilidade, né, nas coisas que Deus tem feito na nossa vida. E eu chamei o Jefferson e a Raíssa hoje à noite, para ele contar a história de como foi a nossa subestação, como chegar até aqui. Vocês vão ver que é uma história bem interessante. Enquanto o Jefferson está aqui, vai ler para a gente, ele e a Raíssa, vocês dois, né? Eu quero chamar aqui à frente o pessoal que estava dirigindo os restaurantes missionários. Primeiro domingo, o Marcos e a Lucinha, por favor, vem aqui à frente. No segundo domingo foi Israel, né? O Bruno, está aí o Bruno? Tá bom, ou você pode vir, Rose. No terceiro domingo foi a Lígio Alexandre, está aqui a Lígio Alexandre. E no quarto domingo foi a Marilene e o Ripardo, né? O Sertão. Vem aqui para frente, vamos lá, enquanto eles estão vindo. E a Raiz para trazer esse relatório, né? Essa crônica, é para a gente poder agradecer a Deus formalmente e também dizer, né, que Deus usa os membros da nossa igreja para fazer a obra de Deus, né? A igreja é feita pela sua membresia, pelos irmãos que se dedicam. Quantas idas e vindas o Jefferson, o Marcos, o Bruno e tantas outras pessoas se esforçaram para isso, são os membros. E eu chamei também os nossos irmãos líderes dos grupos, dos restaurantes, para também representar todos aqueles que trabalharam na conferência missionária. Nós tivemos, então, nós arrecadamos, né, para fundos para fazer a conferência missionária, e graças à grande ajuda também dos restaurantes, ainda sobrou, tivemos um saldo de mais de R$1.000, e nós doamos para a congregação de Morada Nova, porque estão juntando dinheiro para comprar o terreno para fazer o templo lá. Então, Deus superabundou, né? Nós podemos pagar todas as despesas, cada missionário que veio, nós pagamos, demos uma oferta, se veio de longe, pagamos as passagens, e além de tudo isso, de todos os gastos, ainda tivemos um saldo de R$1.100, não foi, Rodolfo? Mais ou menos R$1.100, e nós já demos essa oferta para o trabalho missionário. Então, queremos agradecer o Marcos e a Lúcia, estava ajudando no primeiro grupo, a Lige e o Alexandre estavam no segundo grupo, no terceiro, né? O segundo grupo é o Brunão e a Rose, o Jantar dos Patriarcas, né? E o Sertão Nordestino, né? E cada
jantar desse, né, gente? As rendas foram aumentando e vieram mais ofertas, e como nós fizemos um compromisso, as ofertas serem dadas, investidas exclusivamente na obra missionária. Queremos agradecer a Deus por isso. E nós fizemos um vídeo, né? Preparamos um vídeo para expressar essa gratidão e esse desafio que é os membros dessa igreja. A igreja não é o pastor. A igreja não é pastor, o pastor é apenas o técnico do time. Quem faz o gol, quem faz realmente a obra é o Espírito Santo na vida dos membros da igreja. É Ele, o Espírito Santo, que realiza os nossos sonhos e usa os irmãos, usa você. Você é importante como um membro dessa igreja. Então, colocamos esse vídeo aí para expressar ao que nós pensamos. Apaga as luzes para ficar bem bonito e aumenta o som. E lembre-se, Deus é perito em realizar nossos sonhos e tornar nossos objetivos, quando são feitos para a glória dele, torná-los em realidade. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelos esses irmãos que estão aqui representando a membresia da nossa igreja, os membros da igreja, os irmãos que participam. Se fizéssemos uma homenagem mais
específica, temos que chamar cada um, e seria quase que toda a igreja, participando, se movendo, sendo instrumento do Teu Espírito Santo, para fazer essa obra. E nós temos ainda muitos sonhos pela frente, ó Pai, e abençoa o irmão Jefferson, representando ele, a Raíssa, todos que ajudaram, colaboraram com a nossa subestação e com tantos outros desafios aqui físicos da nossa igreja, o irmão Marcos e a Lucinha, o irmão Bruno e a irmã Rose, o irmão Alexandre, Paulo e a Lige, o irmão Ripardo e a Marilene, que lideraram os casais e que foram bênçãos esses casais, ó Pai, da nossa conferência missionária. Nós queremos te louvar por tudo isso e te agradecer, e como cantamos no início, porque para ti, por meio de ti e para ti são todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Ok, amados, pode sentar? Deus abençoe. Foi a epopeia também, não foi essa? Ok. Vamos chamar aqui as crianças aqui à frente para o nosso culto infantil. Ok? Vamos chamar aqui as crianças, os professores, temos nosso culto infantil. Muito bem. Hoje a nossa família, cresceu, nasceu o Isaac, filho da Raíza e do Igor, é mais um bebê, mais uma criança, mais um choro aqui na igreja também. Então nós estamos muito felizes. E aí, Natanael, cadê a cabeça de Israel, rapaz? Abandonou Israel já? Não é todo domingo também não, né? Certo. E cadê o Abner aí? E aí, Abner? O Abner estava com a espada hoje? A espada do guerreiro de Deus, não era? Ou era do He-Man? Do Abner. Muito bem. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo nosso culto infantil, pelas nossas crianças, pelos nossos professores, e rogamos a tua bênção, que haja crescimento, haja edificação, e crianças nas suas famílias sendo também muito abençoadas, ó Pai. Nós oramos por eles, pedimos que o Senhor abençoe também o nosso culto, em nome de Jesus oramos, amém. Vamos então para o culto infantil. Enquanto as crianças, os professores estão saindo, se você for logo abrir na sua Bíblia para 1 Samuel capítulo 17, primeiro livro de Samuel capítulo 17, foi o livro que nós lemos na nossa leitura anual e sistemática da Bíblia. Ok. Nós vamos ler novamente os versículos de 1 a 11. Se você puder ficar em pé, fica em pé para a nossa leitura da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Nós estamos seguindo, o nosso tema da nossa conferência missionária ainda. Sem coragem, sem glória. A obra de Deus foi feita por aqueles homens e mulheres que se atreveram a confiar em Deus para fazer a obra de Deus. Sem coragem, não haverá glória também. E nós estamos usando um texto, para nos ajudar a encarar um desafio no passado, para podermos também retratar o desafio do nosso presente. E escolhemos esse texto bem conhecido, que é a luta de Davi com o gigante Golias, entre o povo de Israel e os filisteus. E nós chamamos essa mensagem de um desafio perigoso, um desafio perigoso. Vimos a parte 1 e hoje veremos a parte 2 desse grande desafio e muito perigoso também. 1 Samuel 17, versículos 1 a 11, diz assim a palavra de Deus:
E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado. E o vale do Carvalho, o vale de Elá, estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grévoas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e ia diante dele o escudeiro. E ele parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. E ele disse: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, leitura pública, a leitura eclesiástica da tua palavra, e nós pedimos que agora que nós vamos meditar na tua palavra, que o Senhor nos abençoe. Queremos ouvir tua voz, não queremos ter mais um culto, não queremos ter mais só um tempo aqui na igreja. Nós queremos ter esse encontro com a tua palavra, aprender da tua palavra. Por isso, ó Pai, pedimos essa bênção do Senhor. Assiste a cada um. Atende agora o nosso rogo, a nossa prece, a nossa oração. Fala conosco, ó Pai. Faz a tua palavra viva, a tua palavra vibrar no nosso coração. Transforma a nossa mente. Abre o nosso coração, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, amados. Estamos pegando aquele desafio perigoso na vida de Israel, 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos atrás. E nós, na semana passada, na introdução, nós salientamos 3 coisas. Primeiro, nós mostramos que os filisteus estavam em Socó, entre Socó e Azeca. Se nós olhamos no mapa na semana passada e vimos que eles estavam apenas a 15 quilômetros de Jerusalém. Essa grande guarnição dos filisteus estavam às portas já do coração de Israel, do coração do povo de Deus. E nós vimos também por que os filisteus estavam lá. Não era porque eles eram mais poderosos, e eles eram mais poderosos. Não era porque eles eram mais numerosos, e eles estavam com um exército muito mais numeroso. Não era somente porque eles tinham maior tecnologia e melhor treinamento militar, e eles tinham tudo isso mesmo. Mas a explicação era teológica. Deuteronômio 28, no versículo 7, Deus tinha dito que quando o povo de Deus estivesse fiel a Deus, não importava os inimigos iriam sair, bater em retirada. Mas diz o versículo também, de Deuteronômio 28, versículo 25, que quando o povo de Israel estivesse fraco, estivesse não consagrado a Deus, não estivesse com o coração em Deus, não estivesse fazendo a vontade de Deus, eles fugiriam dos inimigos. A explicação era teológica. Não era porque os filisteus eram maiores, melhores, mais poderosos, da tecnologia mais avançada, era culpa do povo de Israel que estava vivendo em desobediência com Deus.
E do ponto de vista realmente militar, aquela guerra era desproporcional. Os filisteus versus Israel, diz 1 Samuel capítulo 13, quando descreve os filisteus num capítulo anterior, diz que os filisteus se ajuntaram-se para pelejar contra Israel, e diz aí o versículo 5, que eles tinham 30 mil carros, 30 mil carruagens. Então é um absurdo, é um número realmente espantoso de carruagens de guerra, da velocidade, né? Carruagens correm, carruagens então são muito mais eficientes do que soldados a pé. Então 30 mil carruagens, fala de 6 mil cavaleiros, fala de treinamento, fala de equipamento, e diz que o exército, o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e acamparam-se em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Então era uma força fabulosa. Diz o versículo 6, que vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e o povo foi pelos espinhais, e o povo foi pelos penhascos, e o povo foi pelas fortificações, e pelos buracos, pelas covas, onde tinha um lugar para se esconder. O povo saía das cidades com medo do ataque e agora do avanço dos filisteus. E diz o versículo 7, que alguns dos hebreus até atravessaram o Jordão, foram para a Jordânia, se refugiaram para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. O que nós encontramos aqui, amados, né, nessa introdução, é que não tinha mais para onde correr. O inimigo tinha chegado tão perto, que eles já tinham corrido o que podiam, já tinham fugido o que dava para fugir, mas não havia mais para onde correr, não havia mais o que fazer. E também nós falamos aqui que missões é uma responsabilidade grande e irreversível. Nós comparamos com essa batalha. Você sabia que quando os filisteus chegaram ali perto ali de Jerusalém, era irreversível. Tinha que ser feita alguma coisa. Não dava mais para correr. E quando eles olharam o inimigo enorme, só restava agora ter que enfrentar aquele inimigo. Quando Jesus disse para nós, amados, para nós, para a nossa igreja, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz, ide, agora é hora de vocês irem ao mundo, ide por todo o mundo, e vocês vão anunciar esse evangelho. Vocês vão somente anunciar, não é só chegar lá não. Vocês vão ter que fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos significa fundar igrejas em todas as nações. E Jesus disse, podem ir, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus coloca para a gente um grande desafio, e que é irreversível, ninguém pode fugir. Eu vou daqui dizer para vocês como algumas igrejas têm fugido desse desafio. Vou daqui a pouco falar um pouco para vocês, guardem isso aqui. Mas missões, as lutas que Deus coloca para nós são grandes e são irreversíveis, não dá para voltar. Então vamos ver aqui como é que esse texto nos ajuda a entender aquele desafio perigoso e como nós podemos aplicar isso hoje na nossa vida. Primeiramente, quando vimos que eles entenderam, Israel notou que o inimigo estava lá e agora era hora de lutar. Versículos 2 e 3 diz que os filisteus chegam lá perto de Socó, entre Socó e Azeca, no termo de Damim, como eu falei, ali no quintal já de Jerusalém, bem pertinho já de Belém, da cidade de Davi. Quando a gente vai lá, a gente dá para ver no horizonte a cidade de Belém. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Diz então aí no versículo 3 que os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e no meio havia chamado o Vale do Carvalho, que em hebraico, e algumas bíblias até colocam, né, a palavra carvalho em hebraico é Elá, por isso chama-se o Vale de Elá.
Então, quando você vai lá em Israel, vamos visitar o vale de Elá, é o vale do Carvalho, é esse vale que fica entre esses dois montes aí que ficaram as tropas dos filisteus e as tropas de Israel. Era hora de lutar. E o que acontece com o povo de Deus? Uma lição que nós não podemos mais errar, que nós não podemos mais imitar, as soluções erradas. Primeira solução deles foi em 1 Samuel capítulo 13, quando fala, 1 Samuel capítulo 8, desculpe, quando eles viram os povos ao redor e eles acharam que a solução deles era um rei. Se nós tivermos um rei, nós vamos ficar fortes para lutar. E eles escolheram um rei, o rei foi Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim. Solução errada. O rei era Deus, o rei é Deus. Deus havia dito que um dia ele ia pegar um rei humano, mas segundo a sua vontade, segundo o seu plano, mas o povo decide de forma errada. Se nós tivermos um aparato real, nós tivermos uma política, se nós tivermos um apoio de nobreza, nós poderemos fazer a obra. Solução errada. Saul foi muito mais problema para Israel do que solução para Israel. Segunda coisa errada, é o jeito fazer, é o jeito lutar, é o jeito fazer de qualquer jeito, né? Foram querer fazer de qualquer forma. Tinha o desafio, os filisteus estavam às portas, não poderiam mais fugir, tinham que fazer alguma coisa, então decidiram fazer, decidiram lutar. Onde é que está aí no nosso texto? E vamos encontrar isso muitas vezes na Bíblia, que quando o povo de Deus se viu em apuros, a primeira coisa que eles fizeram foi clamar a Deus. E esse povo não clamou a Deus. Senhor, nossa terra está sendo tomada por uma potência estrangeira e eles são maiores do que nós e nós somos pequenos diante deles. Senhor, nos ajude. Senhor, esse desafio só pode ser feito contigo, só pode ser feito com o teu poder, só pode ser feito com a tua intervenção, Senhor. Onde é que está esse povo dizendo isso? Onde é que está esse povo dizendo, nós somos incapazes, mas Deus é capaz? Não diz. Onde é que está esse povo dizendo, Senhor, nós somos impotentes, mas o Senhor tem o poder? Onde é que está esse povo buscando a Deus? Vamos clamar a Deus, para que a nossa fraqueza se revista na fortaleza de Deus. Soluções erradas. Desafios, vamos fazer de qualquer jeito. Vamos pensar em política, vamos pensar em dar o nosso jeito, mas sem confiar, sem depender, sem buscar ao Senhor. E nos versículos 4 a 7, amados, nós temos aí que era a hora também de enfrentar um desafio gigantesco. Nós falamos na semana passada sobre esse gigante que aparece. Realmente, né, quando nós transformamos os côvados em nossos centímetros, né, esse homem, esse gigante, esse guerreiro, que era guerreiro perito, ele não era só grande, mas ele era também hábil, diz que era guerreiro, e ele desde a sua juventude que ele era guerreiro, então ele não somente tinha altura, não somente tinha armamento, mas ele também tinha habilidade, ele tinha quase 3 metros de altura. Tem um senhor lá no nosso prédio, que ele é da altura do elevador, né? Eu fico pensando, toda vez que eu vejo ele lá, esse cara dava para fazer um Golias na igreja, né? Ele deve ter, assim, eu acho que 1,98 m, né? Ele é alto mesmo, ele chega abaixo assim, quase encosta a cabeça no elevador, né? Ele, na frente de Golias, ele era baixinho. Golias tinha quase 3 metros de altura, forte, bem armado, e ainda mais um escudeiro levando as outras armas que ele precisasse usar na luta. Vestia uma armadura de 60 quilos, tinha uma enorme lança, só a ponta da lança de ferro pesava 7 quilos, e ele fez um desafio que amedrontava e que acovardava o povo de Israel.
E ele parou, diz o versículo 8, e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saís, né? Para que vocês saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem. Para que matar tanta gente? Para que morrer tanta gente? Só mandar um homem, nós lutaremos. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. E ele gritava, e ele fazia isso. Um desafio que amedrontava, que acovardava o povo de Deus. Diz que as tropas de Saul e o próprio Saul ficaram com medo. Ninguém. Nós vamos ver na sequência que ele fez isso por 40 dias, 2 vezes por dia. São 80 desafios. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, aquele gigante ia lá no meio do vale e chamava de covarde as forças de Israel. Todos estavam amedrontados e acovardados. Gente, como parece os dias de hoje, nós chamamos, né, nós conclamamos a gente para fazer o desafio, para cumprir a ordem de Jesus, e a ordem é gigantesca, é um desafio perigoso. Falamos aqui domingo passado, só o mundo que Deus mandou que nós alcançássemos, o mundo tem 7,5 bilhões de habitantes. Nós temos aí centenas de cidades no Nordeste, no nosso Nordeste, que não tem uma sequer igreja que prega o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Centenas de igrejas aqui no Nordeste, que não tem uma luz, a luz do Evangelho, vive na escuridão. Nós ainda temos tribos na Amazônia, chamamos o PNA, os povos não alcançados. E nós temos esses desafios enormes. Nós temos ainda o norte da África, dominado pelos muçulmanos, em que nós não estamos mais alcançando. Nós temos a Ásia, nós temos a Índia, com 1 bilhão de habitantes, ainda vivendo nas trevas do islamismo e do hinduísmo. Nós temos ainda o desafio da China, também com 1 bilhão de habitantes. Nós temos essa responsabilidade diante de nós, e é como se o mundo gritasse para nós, e o grito de Golias ainda é ouvido. Qual que ele diz? Escolhei dentre vós, quem de vocês vão? Era para Israel ter uma fila de guerreiros. Ele chamou só um. Nós temos uma fila de guerreiros aqui para ir. Quando nós chamamos você participar, é para ter uma grande fila à disposição de fazer a obra de Deus. Era a hora de enfrentar aquele desafio gigantesco. Mas, amados, era a hora também de pensar teologicamente. Às vezes nós encaramos a vida muito parecido com os incrédulos, com os ateus, com aqueles que não conhecem a Deus. Nós só fazemos a leitura do que vemos e não fazemos a leitura do que nós não vemos, que segundo a Bíblia é muito mais importante do que aquilo que nós vemos. Era a hora de pensar teologicamente, como hoje também é a hora de nós pensarmos teologicamente. O que diz Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, o livro de Efésios diz, amado, nos manda a gente olhar o que nós não vemos, o que nós não enxergamos com nossos olhos físicos, mas deveríamos olhar com nossos olhos espirituais. Aquilo que nós não ouvimos com nossos ouvidos físicos, mas deveríamos ouvir com nossos ouvidos espirituais, que também temos. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura. É briga, é guerra ou não é ainda?
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. O diabo estava lá no vale de Elá, e o diabo está hoje no vale da nossa missão, da nossa responsabilidade. Porque nós não temos, diz o versículo 12, que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Espírito Santo nos manda que nós olhemos e não façamos a leitura do que vemos, mas do que nós não vemos. O diabo estava por trás de tudo isso. Estava usando os filisteus para amedrontar e para destruir Israel. E aquele grito de Golias era o grito do diabo, usando aquele homem para amedrontar o povo de Deus. O desafio de missões, amados, hoje também faz um grito. E nós temos que tomar uma decisão. Ou nós nos acovardamos, amedrontados, pequenos, ou nós encaramos esse desafio. Não há como não fazer. Há uma força, há poderes envolvidos. E se erguemos isso, percebamos isso. Nessas lutas que temos, não somente são lutas materiais, não. Não é somente o pecado que habita em nós. Há forças espirituais malignas, orquestrando, armando ciladas, atemorizando, paralisando o povo de Deus. E se Golias vencesse aquela batalha, gente? Já pensou nisso? Nossa luta não é somente contra a carne e contra a sangue. Se Golias vencesse aquela batalha, sabe com quem ele ia lutar agora? Com Davi. Sabe quem é Davi? Davi era a descendência de Abraão, através de Isaac e Jacó, através da tribo de Judá, e de Davi é que viria, o que veio já, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Deus já havia determinado isto. O ataque era contra Davi. O ataque era contra o povo de Israel. Se extinguisse o povo de Israel, não haveria mais salvação, o Messias não poderia vir. Jesus, da descendência de Davi, como Davi era garoto, não tinha filhos, como é que o Messias poderia vir da descendência de Davi? É tão simples, né? Eu sempre falo aqui para os meus irmãos aqui, que eu dou aula na escola dominical aqui, que um dos textos mais importantes da Bíblia é 2 Samuel capítulo 7. Eu acho que o Marcos sabe esse texto decorado. Eu falei várias vezes para ele decorar esse texto. 2 Samuel capítulo 7, né? Hoje ele vai decorar. 2 Samuel capítulo 7, porque 2 Samuel capítulo 7 é o texto em que Deus estabelece a dinastia de Davi, que ia reinar para sempre. É naquele texto que Davi quer construir o templo e Deus diz: não, você não vai construir casa para mim, eu que vou construir uma casa para você. E a casa era a dinastia. Se teus filhos desobedecerem, eu vou dar disciplina deles, mas não vou anular a minha aliança, uma aliança perpétua, incondicional com a família, com a descendência de Davi, porque de Davi teria que vir o rei de Israel, que é o Messias, que é o Senhor Jesus, como nós falamos em hebraico, né? O Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então, amados, ali estava uma guerra espiritual. Pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 1, entenda isso. Vamos abrir nossos ouvidos, nossos olhos para ver isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi. Se morre Davi sem filhos,
Se morre Davi, Davi é morto ali naquela batalha, como é que Jesus Cristo podia ser o filho de Davi? O que estava ali era o plano do Salvador de Deus. Era eu e você que estava ali naquela batalha ali, envolvido ali naquela batalha. Eu sempre gosto de falar sobre o cego, né? O cego Bartimeu lá em Jericó. Quando Jesus vai passando em Jericó, muita gente gritando, Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, Jesus, Jesus, Yeshua, Jesus e Jesus lá de Nazaré, Jesus Galileu, Jesus, Jesus. E o cego lá diz o quê? Jesus, filho de Davi. Quando ele disse Jesus, filho de Davi, Jesus disse, epa, esse aí me entende. Esse aí sabe quem eu sou. Jesus, filho de Davi, porque tinha que ser da descendência de Davi. Amados, ali estava uma guerra espiritual. Os diabos sabiam disso. E ali era a hora de aniquilar qualquer plano de salvação de Deus. Se Golias vencesse, matasse Davi, ou destruísse o povo de Israel, era sem salvação e a humanidade estaria perdida. Deus nunca disse que tinha plano B. O plano de Deus era o cordeiro que viria para morrer na cruz. E o cordeiro se chama Jesus, filho de Davi. Você entende isso? Havia uma batalha ali, muito mais em jogo do que nós podemos pensar. E se Davi vencesse? Nós colocamos a opção, se Golias vencesse. E se Davi vencesse? O que aconteceria? Sabe o que aconteceria? Vamos ver na sequência. Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Golias, daquele top, daquele jeito, tinha mais 4. Vamos ver daqui a pouco. Se Davi vencesse os outros 4, né, uma vez eu até preguei na minha cidade aqui, os gigantes voltando. Não sei se ninguém lembra aqui, né? Os filisteus iam voltar novamente. E se não fossem os filisteus, viriam o quê? Os amorreus. E se não fossem os amorreus, viriam os amonitas. E se os amonitas fossem derrotados, depois viriam os sírios. E se os sírios fossem derrotados, depois viriam os assírios. E se os assírios fossem derrotados, depois viriam os babilônios. Depois, se os babilônios fossem derrotados, viriam os persas. E se os persas fossem derrotados, viriam os gregos. E se os gregos fossem derrotados, viriam os romanos. E se os romanos fossem derrotados, viriam os árabes. E se os árabes fossem derrotados, viriam o cão. E é o que vai acontecer no final. Sabe o que é que isso nos ensina, amados? É que Davi venceu e a batalha continua. Todos os anos nós fazemos conferência missionária. Todos os anos eu ouço a voz do diabo dizer, faça menos. Tira o pé do acelerador. E todos os anos eu ouço a voz de Deus. O desafio continua. Mais batalhas, mais lutas. Lembra de Israel? Venceram os filisteus, mas vinham os amoneus, vinham os amonitas, vinham depois os sírios, vinham os babilônios, vinham os assírios, e eles tinham que vencer, tinham que lutar. Até o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós teremos as nossas lutas. Todos nós somos tendenciosos a querer desistir da luta. Eu sou tendencioso. Agora eu tive um problema com meus pés, vocês nem viram, eu estou com um sapato sem ser inchado. Ó. Viu aí? Não, né? Estou sem os coturnos, como a Guida falou. Olha. Mas quando eu fui à médica, que a Carmen até recomendou, ela disse, ouça a voz do seu corpo. Aí eu disse, que é a voz do meu corpo? Escute a voz do seu corpo. O seu corpo está dizendo, pare. Seu corpo está dizendo, está na hora de você dar um pause. Ouça a voz do seu corpo. Eu disse, eu não vou escutar a voz do diabo, não.
eu vou escutar a voz de Deus, né? As lutas vamos ter. Todo ano nós vamos ter que lutar para fazer missões, para vencer as lutas, para vencer as batalhas, para vencer os desânimos, para vencer as decepções e para fazer mais e mais até o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? É hora de rever a estratégia do inimigo. Vamos voltar para 1 Samuel. Vamos ver um pouco da estratégia do inimigo, amados. Vamos aprender como é que ele age. A primeira arma dele, sabe qual foi? Ele não chegou e disse: olha a minha lança, olha a minha espada. A primeira arma dele foi o grito. Versículo 8, olha, e ele parou e ele clamou, ele gritou para as companhias de Israel. Primeiro grito do inimigo foi gritar, porque gritando, né, ele iria acovardar aquelas tropas de Israel, e conseguiu. Ele não tinha assassinado ninguém, não tinha ainda lutado com ninguém, mas ele gritou. E quando ele gritou, o povo de Israel tremeu. Amado, essa é a estratégia do diabo. Nós sabemos que ele está derrotado, que nós vamos vencer. A igreja vai fazer a obra de Deus. Nós vamos ainda alcançar o mundo inteiro. E ele diz: não, vocês não vão, vocês são pequenos, vocês são fracos, vocês são covardes. A publicidade do mundo é muito grande, e nós olhamos e dizemos: olha, os homossexuais estão dominando o mundo, ninguém pode mais quase falar sobre isso, e nos calamos. Aí você vê o avanço do pecado, como é que está, na televisão, nos filmes e em tudo mais, isso já se alastrou, isso é irreversível, e nós nos calamos. Vocês já ouviram falar do avanço do islamismo no mundo? Já ouviram falar sobre isso? Como estão progredindo, tomando as nações? Isso é publicidade, gente. Isso é o grito do diabo, para a gente ficar com medo, bem dizer, nós não vamos poder fazer nada. A segunda arma do inimigo, qual foi? A mentira. Olha o versículo 8 aí. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Porque vocês estão saindo para guerrear. Eles não estavam saindo para guerrear, eles estavam saindo para se defender. Quem saiu para guerrear foram os filisteus. Isso era mentira. Israel estava onde? Acuado, já perto de Jerusalém. Olha a mentira dele, né? Eles eram os invasores, e o Golias dizia: vocês se reuniram para lutar? Ora, vocês saíram para lutar. Vocês saíram foi para se defender. Gente, sabe onde é que estava a guerra? A guerra não estava somente em Israel, a guerra estava dentro do coração do povo. A guerra não estava somente no território de Israel, a guerra estava no quintal, estava dentro da casa do povo de Israel. Israel, né, respeitando o Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, quando Deus disse que o povo de Israel deveria colocar a palavra dele nos umbrais da porta, e deviam escrever isso em suas casas, e deveriam falar para os seus filhos. Todo o mezuzá, não sei se dá para colocar o mezuzá, está aí. Todo o mezuzá, esse é uma caixinha, geralmente de madeira, ela é oca, e dentro dessa caixinha tem a porção de Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, né? E fala que o Deus é único, e nós temos que ensinar essa palavra de Deus aos nossos filhos, né? Então, o povo de Israel coloca isso literalmente, e chama-se esse objetozinho, é pregado na porta. E o judeu, quando ele sai de casa, ele pega
toca no mezuzá, e quando ele volta para casa, ele novamente toca no mezuzá para lembrar de que na casa dele a Bíblia Sagrada, o padrão de Deus, o princípio de Deus tem que prevalecer. Muito interessante essa cultura judaica baseada em Deuteronômio capítulo 6. Mas quando você pega o mezuzá, tem 3 letras hebraicas. Tem a primeira letra em cima é um shin, chamado shin, o pessoal que está vendo hebraico sabe disso. A segunda letra é um dalet e a terceira letra é um iod. E há uma lição muito interessante. Esse shin, né, aí é shomer, né? A palavra shomer é o vigia, né? Aquele que vigia. A segunda letra é o dalet, né? A palavra delodot, ou as portas. E a última letra é o iod Israel. Então, Deus, né, é o vigia das portas de Israel. Ele é o que guarda as portas de Israel. Então, quando o judeu passa e pega ali, ele está dizendo, é Deus quem me guarda. Agora eu quero chamar a sua atenção uma coisa interessante que eu encontrei meditando nesse texto, certo? A segunda palavra, né, shomer, é a palavra para o que vigia, o que guarda, Deus como sendo o guardião. E a segunda palavra, né, que é a palavra que vai dar no singular dalet, que é porta, dalet, que é porta, a segunda palavra, é porta, não é a porta da cidade, que é outra palavra no hebraico, saá, aqueles portões, né, de Jerusalém. O dalet é a porta da casa. Interessante. Pouca gente sabe disso. Pensa, o que vigia, aquele que guarda as portas de Israel. Pensa que está falando da cidade de Jerusalém, aquelas grandes portas que cercam a cidade de Jerusalém. Não. A ênfase, pode estar incluído isso também, mas a ênfase é a porta das casas, é a porta dos lares. Porque a guerra não começa lá no campo. A guerra começa em casa. É Deus que tem que guardar a nossa casa. É lá que a batalha começa. É lá que a batalha começa a ser ganha ou começa a ser perdida. É em casa. Olha, os filisteus chegaram às portas de Jerusalém. Não somente nas portas da cidade, chegaram na porta das casas, na porta das vidas. Não há trabalho missionário, não há obra de Deus, se não for feita com famílias consagradas. Se não for feita, não há oração na igreja, se não houver oração nas casas. Não há ensino da palavra de Deus na igreja, se não houver ensino da palavra de Deus em casa. Não há obediência à palavra de Deus na igreja, se não houver obediência à palavra de Deus na casa, no seu lar. É aí que começa a batalha. É aí que começa a luta. É aí que você começa a vencer, ou então começa a perder. A terceira arma do inimigo, sabe qual foi, amados? Foi mostrar a realidade atual daquele povo de Israel. Olha o que ele diz, versículo 8. Ele diz, disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós o quê? Foi o que ele disse? Não sou eu filisteu? E vocês são servos de Saul. A realidade do povo de Israel naquele momento é que eles eram realmente servos de Saul. Mas eles não eram para ser servos de Saul, é para ser servos de quem? De Deus. Mas a realidade deles era essa. O que o diabo estava gritando através de Golias era isso. Se vocês são servos de um covarde, vocês são um bando de covardes. Se vocês são servos de um amedrontado,
de um paralisado, vocês são apenas um bando de amedrontados, de paralisados. O diabo estava descrevendo a realidade daquele povo. Eu gosto muito quando o pessoal diz, pastor Nogueira, você é muito importante na igreja. Eu sou importante como você é importante, qualquer um aqui é importante na igreja. Embora isso me alegre o coração, mas isso não é verdade, não. Vocês não são ovelhas do pastor Nogueira. Vocês são ovelhas de Jesus Cristo. Vocês são ovelhas do pastoreio do Rei do Universo. Não fique achando que a Igreja Batista Cristo é Vida é pastor José Nogueira. Não é, não é. Senão vocês vão ser uma igreja fraca. O diabo lembra isso a gente. Vocês não são o quê? Servos de Saul? Você vai ver que no desafio, quando Davi apontou, ele não disse, eu sou servo de Saul. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele não disse, eu vou em nome de Saul. Saul era um frouxo. Saul era uma covardada, um que estava em declínio, besteiras e mais besteiras. E quando ele disse aquilo, o povo concordou. A arma foi essa. Quarta arma, usar o medo que imobiliza. Olha só o versículo 10. Ele diz, versículo 9, se ele pelejar comigo e me ferir, vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. E disse mais o filisteu, hoje eu desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se, e como aquele ratinho na boca do gato, ficou paralisado. Medo, medo. Não pode fazer com medo. No dia 11 de setembro de 2001, os muçulmanos, a Al-Qaeda, planejou um ataque aos Estados Unidos e derrubou as 2 torres gêmeas. Tentou destruir o Pentágono e ia fazendo piores coisas. E disse, nós fizemos essa maldade. Para quê, gente? Para acovardar. Para que tivesse medo. E aquilo tem funcionado. Nós não vamos mais para os árabes. Nós não vamos mais para os muçulmanos. Fizeram medo. Fizeram medo à igreja. Fizeram medo aos missionários. Fizeram medo. E como Saul, nós nos recolhemos e ficamos aguardando alguma coisa a acontecer. Quando eu me converti em 1981, em 82, eu fiz uma decisão para servir a Deus. E quando eu fiz minha decisão para servir a Deus, foi logo que eu tinha me formado no curso de letra, eu tinha 24 anos, eu era novo, não nasci velho, acabado como eu estou, não. E a minha esposa era professora da prefeitura e do estado, eu era do estado, estava em colégios particulares, nós tínhamos um bom carro, nós tínhamos uma casa, nós tínhamos móveis, nós tínhamos uma vida muito tranquila e muito sossegada. E Deus disse, é hora de deixar tudo para fazer aquela obediência. Minha esposa, acho que ela ficou sem juízo nesse momento, porque a Margarida topou. Isso. Deixamos tudo, perdemos tudo para servir a Deus. Foi a melhor coisa que fizemos na nossa vida. Tivemos medo. Chegamos, quando eu falei para o reitor do seminário lá de Goiás, que eu ia para lá, que estava indo, ele disse, você tem certeza? Ele perguntou para mim. Que quem era o pessoal, que era jovem, estava fazendo, ia fazer faculdade ou não ia fazer faculdade, mas ele sabia como era a nossa vida. Vocês vão perder mesmo os empregos, vão perder tudo isso, vão para isso mesmo.
Sim. A gente tem coragem, ou então não faz a obra. Porque sem coragem, sem glória. Lembra do profeta Eliseu? Elias passou e disse: Eliseu, você está fazendo o quê? Eu estou arando a 12ª junta de bois do meu pai. Ele disse: deixa tudo. Jogou a capa sobre Eliseu. Foi o que Eliseu fez? Decidiu seguir. Primeira coisa que fez, matou os bois e pegou o arado, a madeira do arado, e usou como lenha para oferecer sacrifício a Deus. A obra de Deus, amados, tem que ter coragem. Tem que decifrar o que é que o inimigo está dizendo, o que é que o inimigo está aprontando, para que nós possamos topar esse desafio. A resposta está em 1 Samuel 17, versículo 45, vamos ficar citando, é o nosso tema, foi o nosso subtema da conferência missionária, né? Quando Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Nós vamos fazer essa obra. O diabo tem nos afrontado, tem tentado nos amedrontar, tem tentado nos acovardar. Eu não posso, se eu der muito, se eu vai ficar ruim a minha vida, vou ter prejuízo, amedrontando a gente. E nós dizemos: não, eu não vou em nome do pastor, eu não vou em nome da igreja, eu não vou em nome de ninguém, eu vou em nome do Senhor, que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, sem coragem, sem glória. Com coragem, topando o desafio, confiando em Deus, há uma obra grande a ser feita para a glória de Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, de nós podermos estudar a Tua Palavra e mais uma vez sermos confrontados com a Tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a ler melhor a realidade. Que nosso medo, nossa dúvida, nosso vacilar, nosso querer abandonar a luta, de querer fazer menos, pode ser, ó Pai, não a voz do Senhor, mas a voz de Golias amedrontando o Teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade, a sermos ousados, confiantes, pequenos, muito pequenos, impotentes, incapazes, mas em nome do Senhor nós faremos proezas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa, mas depois estaremos encerrando o nosso culto.